Boa noite, está no ar o Hora dos Negócios. No programa de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre startups, aquelas pequenas ideias que no final viram grandes negócios. Para falar um pouco mais sobre isso, a gente recebe nos nossos estúdios o Ricardo Caspirro, que é presidente da Associação das Startups da Baixada Santista. Ricardo, boa noite. Poxa, Guto, boa noite. Muita satisfação poder participar do programa e poder colaborar e compartilhar um pouco da informação da nossa região. Prazer é nosso. Primeira pergunta, explica para o nosso telespectador o que é uma startup. Essa é uma pergunta que se faz constantemente. Para as pessoas poderem entender e ficar fácil, o Facebook foi uma startup. Então, as pessoas que entraram no Facebook lá atrás para entender o conceito de startup, fica muito claro, o Facebook não sabia como ia ganhar dinheiro. Ele tinha uma noção de como ele ia ganhar dinheiro. Ele era um projeto que tinha uma escala global, mas ele não sabia como ganhar dinheiro. Hoje ele sabe como ganhar dinheiro, que é através da publicidade. É uma das grandes fontes do Facebook. A partir do momento que o Facebook descobriu como fazer dinheiro, ele deixou de ser uma startup. Então, a grosso modo uma startup, enquanto você não descobre como fazer dinheiro, você continua sendo uma startup, normalmente de base tecnológica. A grande curiosidade para quem não é muito afeito a esse assunto é justamente como identificar uma startup. Eu tenho uma ideia, sempre dentro do mundo da informática, como fazer essa ideia virar um negócio, como ganhar dinheiro com esse negócio. Sim, isso é o que caracteriza, outro fator que caracteriza startup é você operar em um ambiente de extrema incerteza. Então, quando você não sabe como fazer dinheiro, você está num ambiente de extrema incerteza. Uma outra característica importante é a escala. Eu preciso fazer com que meu negócio cresça e que meu custo não acompanhe esse crescimento. Então, essa é outra coisa. E um outro detalhe importante é replicar. Então, vou usando o próprio exemplo do Facebook, o que o Facebook é para mim, o Facebook é para você, o Facebook é para o outro, ele é do mesmo jeito para todo mundo. Então, essa é uma maneira de você poder replicar. Isso caracteriza uma startup. Você citou a questão, o exemplo do Facebook. Tem outro exemplo para o telespectador entender o processo? O Google, por exemplo, foi uma startup? O Google, no seu início, na busca de organizar toda a informação do mundo, ele era uma startup. Até o momento em que ele descobriu que, através da publicidade, ele conseguiria fazer dinheiro. A partir desse momento que estava definido, ele deixou de ser uma startup. Então, o Google, na sua fase inicial, ele era uma startup. Sempre uma startup vai andar paralelamente à publicidade para ganhar dinheiro e deixar de ser uma startup ou não? Não. A gente tem startups em todos os cenários imagináveis. Então, a gente tem assinaturas recorrentes, você tem negócios onde o teu modelo é através do cliente que te paga mensalmente. Você tem através da publicidade, você tem através de parceiros, enfim. Esse é um processo que o empreendedor ele tem que identificar e encontrar naquilo que ele está fazendo dentro da startup dele. Nem sempre não costuma ser fácil. Ele identificar quem é que vai pagar e como que vai pagar. Então a gente tem alguns tipos de modelos e não necessariamente só a publicidade. A gente tem o modelo de B2B, que é o negócio entre empresas. A gente tem o modelo B2C, que é a questão do Google e do Facebook, que é o modelo com o consumidor. Então, caracterizando um pouco dessas maneiras de pagamento, eu diria que são essas. Para identificar, no caso, voltando ao Facebook, eles criaram uma rede social. Sim. A ideia era criar uma rede social e essa rede social, a partir do momento que ela começa a ganhar dinheiro, eles vendem a startup. A startup passa a ser propriedade de uma outra empresa, uma empresa maior vem e compra a startup. É assim que funciona? Então, isso está acontecendo muito. A gente tem um período interessante acontecendo no Brasil, que são negócios que começam a dar certo, mostram um grande potencial, outras empresas encontram a maneira de se diferenciar no que elas já estão fazendo e incorporam aquela startup. Então, um dos cenários do empreendedor fazer dinheiro também é essa, a possibilidade de você vender um negócio com potencial de escala, em que outra empresa identifica e adquire você, tua empresa e tuas propriedades através desse processo. O Twitter também foi uma startup? O Twitter foi e alguns dizem que continua sendo. Ainda é. Porque o Twitter ainda ele não se descobriu muito como fazer dinheiro. Ele tem a publicidade, mas ele tem o mecanismo que ele cede a parte de dados, ele tem outra parte que ele cuida da informação, tem uma parte que trabalha com televisão,
mas ele ainda não sabe muito bem como ganhar dinheiro, ele está nesse processo de descoberta. A gente, na verdade, imagina que talvez ele nem vá descobrir, e alguns comentam que é um projeto que tem dia e hora marcada para acabar. Então, o Twitter seria uma startup que ainda não decolou? Sim, o Twitter a gente pode dizer que é uma startup. Ele está em busca ainda de um modelo que seja rentável e mantenha toda a operação dando lucro e os resultados que os empreendedores e investidores esperam do negócio. Porque basicamente é uma rede social também. Sim, é uma rede social de compartilhamento de mensagens curtas. E nesse processo ele não identificou, onde tudo se dizia que era publicidade, isso ainda não tem dado o resultado que ele espera. Então ele tentou alguns negócios à margem, como a venda dos próprios dados, que ele tem uma quantidade absurda de dados, que acontece a troca de mensagens absurda. Ele está tentando, ele continua experimentando com aquisições de outras startups para poder encontrar um modelo de negócio, mas ainda está em um processo, já estamos falando de quantos anos? 8, 9 anos provavelmente de quase uma década que quase uma década, e ele não se consolidou de verdade. Em relação à associação, o que a associação ajuda quem procura, quem ainda tem a ideia da startup, mas não sabe ainda como entrar no mercado? Falar um pouquinho da associação. A associação ela tem como missão fomentar a cultura de startup na região. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de eventos, palestras e oficinas. Então, a gente procura pegar o empreendedor no estágio desde a ideia ou até no estágio mais avançado e ajudar ele a caminhar e a crescer o seu negócio. A gente sabe que os recursos eles são muito limitados. A gente está numa fase, apesar do movimento e da associação já está caminhando por 1 ano e meio, esse é um assunto ainda muito novo, sendo tratado aqui na região. E a gente tem uma visão ambiciosa, o Guto. A gente espera que em 2020 essa região tem potencial total para a gente ser uma das maiores regiões do país, talvez do mundo, em número de startups por habitantes. A gente tem essa visão, a gente quer trabalhar para isso, a gente conta com o apoio de todos os nossos amigos que nós estamos fazendo. Nós estamos falando de associação comercial, nós estamos falando das universidades, nós estamos falando da prefeitura, nós estamos falando do Sebrae, enfim, aqueles que querem de verdade fazer uma região empreendedora e principalmente de startup, que é onde a gente está concentrado. A gente está pronto para poder ajudar. Você citou Santos. Qual o cenário propício para esse desenvolvimento que você acabou de falar? Santos tem uma dificuldade muito grande em relação ao espaço territorial. Santos tem todo o perfil natural para se tornar um grande polo de tecnologia. É preciso entender que a tecnologia hoje, você tem uma facilidade de, no seu espaço, você consegue levar aquilo para o mundo inteiro. E Santos hoje a gente não tem espaço, Santos não tem espaço para a grande indústria. Então Santos é um território fértil para as startups. O que precisa fazer é que todo mundo comece a falar desse assunto. Então, dentro da universidade, principalmente com os jovens, já no ensino médio, começar a falar do empreendedorismo, isso é um caminho muito, muito interessante para a gente tornar aquela visão de 2020, fazer Santos e região, um dos grandes centros de tecnologias. É um campo fértil para se desenvolver esse tipo de trabalho. Eu não tenho dúvidas. Existe a startup, esse ramo, podemos chamar de ramo, essa área, é uma área democrática? Eu posso pensar em qualquer tipo de ideia para criar uma startup? Ou existe alguma restrição de mercado? Essa que é o grande segredo da startup. Ela não existe, ela não te limita absolutamente nada. O que é necessário do empreendedor é bastante criatividade. Um empreendedor com bastante criatividade, entender que existe uma oportunidade, é o que de fato precisa. E aí dentro do que ele está fazendo, pode ser dentro da área de TV, dentro da área de jornalismo, dentro da área de recursos humanos, dentro da área da indústria, dentro da área médica, da educação, transportes, mobilidade, seja lá o que for, existe sempre uma oportunidade para uma startup. Em qualquer desses cenários, inclusive em cenários mais tradicionais, que são, digamos, milenares e já começam a ter startups nesse sentido. Então, não existe limitações para startup. E a gente costuma pregar que o futuro pertence às startups. Foi uma tendência lançada nos Estados Unidos ou é também um fenômeno que se detectou na Europa? Essas pequenas ideias que viram grandes negócios. Cara, então, os Estados Unidos ele tem a vantagem pela própria constituição do país. Ele já é um celeiro fértil primeiro pela liberdade que o indivíduo ele tem. Segundo, são a facilidade com que eles lidam com essa parte de comercial. Isso foi enraizado há séculos. Então, os Estados Unidos já foi o berço
digamos, de toda a industrialização de verdade do mundo inteiro. E eles não perderam tempo e continuaram avançando em relação à tecnologia. E são hoje os precursores, assumem o papel, vão continuar sendo líderes por um grande tempo, porque tem essa característica. E quando você é o pioneiro e faz a coisa bem feita dentro de casa, a coisa realmente vai crescer e continuar crescendo e muito. Quanto à Europa, a Europa já entende, por todo o cenário de dificuldade econômica que existe por toda a Europa, e não estou restringindo a nenhum país, porque todos os países dentro da Europa passam por dificuldades econômicas, as startups acabam sendo uma grande opção também de empreendedorismo. E com certeza eles avançam muito. A Inglaterra é um país muito forte, tem dado um cuidado muito especial para isso. Espanha é um outro país, a Alemanha é uma potência. Enfim, é um continente que também tem atuado muito forte nesse quesito de startups. Em relação a isso que você acabou de falar, no momento de crise ou no momento de transição econômica, as startups também continuam sendo uma boa opção para quem tem alguma ideia na cabeça e que ainda não colocou em prática. Não é porque estamos num momento de turbulência econômica que a gente vai engavetar essa ideia. Ao contrário, acredito que pelo que você falou, esse é o momento de investir. A gente já está percebendo isso. Esse período de economia que a gente está, ele acontece alguns efeitos, que são pessoas que deixam de fazer o que estavam fazendo e ou são demitidos ou encontram uma oportunidade para empreender. E como eu falei, startup é um processo que a gente não é um processo do futuro, é um processo do presente. Por quê? Porque a startup ela tem umas peculiaridades muito interessantes. Você com recursos limitados consegue fazer uma série de validações para descobrir se sua ideia resolve um problema, atende a uma necessidade. Você consegue identificar qual que é esse público com um recurso muito, muito limitado. A partir desse momento que você consegue identificar isso com pouco recurso, você de verdade começa a deslumbrar um negócio. Então a gente encontra muitas facilidades para se criar uma startup. É lógico que não tem todo o seu desafio e todo o seu caminho que não é fácil, mas é eu diria, entre os negócios e as oportunidades que existem, para as pessoas com boa visão, é um excelente caminho, não tenho a menor dúvida. A gente está chegando no final do primeiro bloco, Ricardo, eu queria que você rapidamente dissesse da importância de uma boa contabilidade na retaguarda de quem está pensando em começar na startup. A contabilidade ela é essencial, fundamental, a gente sabe em qualquer negócio, principalmente no sistema tributário e do que o país vive, que realmente, em vez de facilitar, trava tudo. Então é fundamental o papel do contador nesse processo. O que a gente vê, por exemplo, em relação à contabilidade, porque o empreendedor ele usa muito o recurso que ele tem limitado. O contador ele é um agente importantíssimo, mas a gente está num processo em que o contador ele tem que virar mais um parceiro do que simplesmente um prestador de serviço. Ele tem muito a contribuir, muito a fazer com que aquela empresa cresça, com que aquela empresa consiga conquistar espaço no mercado. E aí sim, nesse momento, ele junto com a empresa crescer junto. Eu acho que o contador, no momento em que ele começa a entender, poxa, é uma empresa de pequeno porte, com recursos limitados, vamos fazer alguma coisa diferente. Eu não olho para o empreendedor de startup como eu olho para um negócio tradicional. Eu olho para ele como potencial de negócio e como parceiro eu aposto naquilo. Então eu consigo fazer uma questão diferenciada e ajudar ele a tornar a operação dele dentro da empresa de uma maneira sadia. Ricardo Caspirro, eu queria te agradecer a presença na Hora dos Negócios. Hora dos Negócios volta já no segundo bloco. Gabriel Jacinto comenta sobre a legislação das startups. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com.
TV Com, interagindo com você. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Boa noite, eu sou a Aline do Espaço Certo e eu vou trazer para vocês algumas dicas importantes que servem para as startups. Muitas empresas nascem nas garagens dos seus criadores, a gente sabe muito bem disso. Mas chega um momento que é preciso dar o próximo passo. É preciso ter um escritório, apresentar um cartão de visita onde vai constar ali um endereço comercial para dar mais credibilidade para aquele negócio. E nesse momento, muitos empresários vão se deparar com a difícil decisão que deve sim fazer parte do planejamento estratégico, porque ao partir para uma locação tradicional, o empresário vai se amarrar, de uma certa forma, a prazos contratuais, a despesas fixas, e ele pode ter surpresas com a contratação de funcionário, com as despesas mensais que vão surgir, até mesmo com manutenção do escritório dele. E é por isso que existe uma ferramenta, um serviço que muitas pessoas desconhecem, que é o escritório virtual. Esse conceito nasceu nos Estados Unidos, o que não é surpresa para ninguém, e chegou no Brasil na década de 90. O escritório virtual nada mais é do que um serviço prestado por centros de negócios que estão presentes aí no Brasil inteiro, onde o cliente consegue contratar um endereço comercial para que ele coloque no cartão de visitas. Em muitas situações, esse endereço comercial pode ser também um endereço fiscal da empresa dele, dependendo da atividade. E junto com isso vai vir muita credibilidade para que ele possa colocar no material publicitário, cartão, enfim, todo o material de divulgação dele. E ele também vai passar a ter a gestão das correspondências. Então, tudo que for recebido no centro de negócios, ele vai ser avisado, dependendo aí do procedimento de cada empresa, por e-mail, por SMS, isso vai variar do serviço que ele contratou. Um outro serviço muito comum oferecido pelo escritório virtual é o atendimento telefônico personalizado. Ou seja, o cliente passa a ter uma linha telefônica fixa que vai ser atendida em nome da empresa dele. Então ele pode estar trabalhando em casa, pode estar trabalhando num outro país, até mesmo quando a empresa está vindo se estabelecer em um lugar diferente. E ele vai ter, durante todo o período de expediente, alguém para atender as ligações em nome da empresa dele, transferir para o celular ou fazer a gestão de recados também por e-mail e por SMS. Outra parte importante do escritório virtual são as salas de reunião. Então, além dele ter um endereço, além dele ter o atendimento telefônico, ele tem uma estrutura à disposição para quando ele precisar receber os clientes dele efetivamente, que vai ser no mesmo endereço que consta no cartão.
Ou seja, ele passa a ter uma credibilidade para apresentar tanto para um cliente quanto para um fornecedor por um custo muito baixo, numa contratação flexível. Então, pelos escritórios aí que estão espalhados em todo o Brasil, a média de valores que você vai encontrar de 200 a 400 reais por um plano de serviço para ter um endereço de prestígio, que permite que o negócio dele se desenvolva sem que ele tenha que fazer um grande aporte, um grande investimento numa alocação tradicional que muitas vezes vai inviabilizar um negócio que era uma grande ideia, mas por todas essas exigências que o mercado fazia, muitas vezes a pessoa acabava desistindo por ter toda essa despesa com o escritório. E um outro nome, que é uma ferramenta, um outro tipo de serviço que a gente tem ouvido muito, que é o coworking, normalmente está situado dentro dos centros de negócios e nada mais é do que o compartilhamento de espaço entre profissionais de diversas áreas, que traz também a vantagem do networking, mas que traz os custos bem abaixo de uma sala exclusiva para que o cliente possa ter uma mesa de trabalho, possa até muitas vezes ter essa rotina de sair todo dia, um local para trabalhar com preços mais baixos. Então, com essa informação, eu espero que você procure o centro de negócios mais perto de você e tire a sua ideia do papel. Um banho de 30 minutos desperdiça 486 litros de água, o que é água suficiente para matar a sede de alguém por 8 meses. Tome banhos mais rápidos e não desperdice água. Ela já está faltando para muita gente. Boa noite a todos, meu nome é Gabriel Jacinto, sou contador e hoje eu vou abordar um dos pontos mais importantes da atualidade, que é o empreendedorismo e a contabilidade. Existe uma situação quase que conflitante, porque o empreendedor, ele se caracteriza primeiro pela ideia muito interessante, a inovação, esse tipo de coisa, porém, normalmente ele negligencia 2 pontos. O lado societário, que é um lado muito importante, normalmente não existe uma estrutura societária muito bem definida, e um outro lado muito importante também, que é o lado contábil, o fluxo de caixa. E a nossa experiência vem de vários processos de fusões e aquisições que nós participamos no passado, e o item principal de qualquer negociação é o balanço. Então vejam bem, não existe a possibilidade de se apurar um resultado correto de uma empresa caso você não tenha uma contabilidade. Um outro lado tremendamente importante, e esse é o lado que eu tenho que frisar aqui como contador, é a carga tributária. Você, dependendo da atividade, e o Brasil até um ponto muito importante para comentar, o Brasil, muitas vezes, dependendo do serviço que essa startup está oferecendo, esse empreendedor está oferecendo, a nossa legislação não acompanhou. Então você não sabe efetivamente qual a carga tributária aplicável nesse negócio. Balanço, para poder fazer a distribuição do resultado, e o empreendedor, quando ele vem num futuro, imaginando um sucesso do empreendimento, nós temos que avaliar um fluxo de caixa,
nós temos que mostrar a real rentabilidade da empresa. Então, por incrível que possa parecer, existe esse conflito da falta de recursos e da importância de um trabalho da contabilidade para acompanhar o empreendedor, a startup, desde o começo. Então, talvez uma sugestão como contador que eu possa fazer é uma legislação um pouco mais simplificada para que venha atender, porque o Brasil é característico pela burocracia, que demanda custo, então esse é um lado, vamos falar, negativo. E o mais importante que eu comentei inicialmente é o lado societário, porque numa venda de uma participação societária, caso você não tenha um contrato social bem elaborado, isso com certeza pode trazer consequência. Então, por favor, caso vocês tenham alguma dúvida, mandem uma pergunta para nós, eu faço questão de responder por e-mail. Uma boa noite e bons negócios.